Eu converso agora com o Daniel Vargas, que é coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV, sobre a sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Olá, Daniel, seja bem-vindo aqui ao nosso Dia a Dia Rural. Olá, é um prazer falar com vocês mais uma vez. A gente que agradece a sua participação. Olha, eu já começo te perguntando, o Brasil é considerado injustiçado nas discussões sobre o clima, né? Devido à importância da amazônica e pelo fato de que o país lidera várias iniciativas que contribuem para a redução das emissões de gases causadores do efeito estufa. Qual que é o balanço que você faz da participação do Brasil durante a COP28, que aconteceu neste ano em Dubai? Você avalia esses resultados positivos para a nossa agricultura brasileira? Olha, eu costumo ser cauteloso, Flávia. Eu vi nessa última COP em Dubai uma mudança muito significativa nos rumos da agenda do clima. Tradicionalmente, as COPs se concentraram em combater emissões do setor de energia, e a partir daí se buscava acordo, consenso entre os países para acelerar essa descarbonização do setor energético. Nesta última COP, embora tenha havido alguns avanços no setor de energia, um grande protagonista novo entrou no centro das discussões, que é o chamado sistema de produção de alimentos. E a partir de agora a tendência é que cada vez mais as discussões internacionais se concentrem em como acelerar a transição no uso da terra. As COPs são muito boas em estabelecerem metas e cobranças, mas não têm sido bem-sucedidas em apoiar, em financiar, em estimular. Então, se essa transição se concretiza, a tendência é que nós seremos cada vez mais cobrados no futuro, e isso me deixa preocupado. O lado bom da participação do Brasil me parece ter sido uma sinalização de lideranças do setor público e privado do compromisso que o país tem com a agenda ambiental. Agora, eu acho que o sinal de alerta é o que prevalece da última COP em Dubai. E quando a gente fala em sustentabilidade, né, Daniel, é importante a gente entender que existe interpretações distintas no mundo, né? Explica mais para a gente sobre esse conceito. Isso é parte dos desafios das negociações sensíveis que acontecem no plano internacional. Porque, por um lado, se é verdade que o mundo inteiro abraçou a causa do meio ambiente, está comprometido com a transição verde, também é verdade que a maneira segundo a qual cada país deve cumprir com essa sua transição varia. E não existem padrões comuns universais em todas as áreas. Na Europa, o foco central são as emissões do setor de energia. Nós temos mais dificuldade ou desafio com a preservação da floresta. Outros países se preocupam em compensar as suas emissões. Nós nos preocupamos em conciliar a agenda ambiental com a agenda de desenvolvimento. Por isso, eu acho que é muito importante, no plano internacional e no Brasil, que o Brasil avance na construção do que são os seus parâmetros de sustentabilidade, estabelecendo de maneira muito integrada o compromisso com o clima, associado de forma muito profunda com o compromisso com o crescimento e com a inclusão. E hoje, então, você avalia que a agenda climática não é algo mais setorial, particular? É isso? Olha, é verdade, viu, Flávia? Eu acho que nós passamos da época em que a agenda do clima era tratada como um setor à parte. Ela foi incorporada a discussões da economia, da saúde, da segurança alimentar, da organização, da resiliência das sociedades, se tornou uma espécie de elo comum entre diferentes setores até então tratados de forma apartada. E isso cria uma série de novos desafios para nós, mas também de oportunidades. Porque se é verdade que o clima é uma parte integral de outros elementos da economia, também é verdade que países que possuem uma bagagem ambiental tão forte como é o Brasil, com 60% da sua área preservada, uma biodiversidade riquíssima, áreas de preservação permanente dentro da propriedade, tudo isso também deve e merece ser computado como um aspecto dos nossos negócios e, portanto, como um atributo, uma virtude da produção nacional. E quais são aí as estratégias ideais para explorar a bioeconomia? E aqui eu acho que está talvez a grande mensagem, o grande desafio para o Brasil. Se é verdade que nós somos verdes, por que é verdade então por que esse verde então, um ativo natural,
não é já, desde já, reconhecido como um ativo econômico. E aqui eu acho que a grande estratégia que o Brasil deve abraçar na sua trajetória de descarbonização e de desenvolvimento sustentável é de criar as fórmulas, os caminhos, os meandros para que esse verde da natureza se torne um preço da nossa economia. E ao se fazer isso, nós passaremos também a aprender a olhar para a nossa produção reconhecendo virtudes que hoje são invisíveis ao mundo. O Brasil é um grande provedor de serviços naturais ecossistêmicos ao planeta, de biodiversidade, de filtragem do ar, de água. Tudo isso, no entanto, para como uma gratuidade e não é reconhecido como uma renda ou como uma fonte econômica que pode auxiliar e premiar todos aqueles que produzem, preservando a natureza. Eu acho que aqui a grande estratégia é pensar em caminhos, respeitadas as diferenças setoriais do Brasil, mas tendo como elo comum a conversão do verde em valor. E o Brasil mostrando cada vez mais ao mundo a referência que tem em sustentabilidade, né? E Daniel, a gente vem comentando bastante aqui sobre o mercado de carbono, mas reforça aqui para a gente como que funciona isso na prática. E o agronegócio ficou de fora, né, do projeto aprovado na semana passada na Câmara. Como que você enxerga isso? Olha, eu acho que existe aqui uma tarefa geral e um instrumento particular. A tarefa geral é a precificação dos serviços ambientais. É dar um valor, um preço para essas atividades que nós já produzimos, que geram um impacto ambiental positivo, porém que hoje não têm valor. Existem formas diferentes de se perseguir essa precificação. Uma delas, muito particular, talvez excepcional, é o que nós chamamos de mercado de carbono. E o mercado de carbono faz isso como uma forma de regulação pública. Ele seleciona um conjunto de atividades, impõe um limite de emissões, um teto, e passa a cobrar das empresas que cumpram aquele limite fixado pela norma. Quem não cumprir passa a ter a obrigação de pagar um preço ou de comprar de alguém uma cota de emissão para compensar a emissão que extrapolou. Isso significa que o mercado de carbono ele funciona, porém, para setores muito específicos, em particular aqueles que já são regulados, como o setor de energia. No mundo inteiro, no entanto, não existe ainda a prática de regular o mercado de carbono para o setor agropecuário. Não significa que o agro não possa e não deva participar. Significa que ele participa como um gerador de créditos, é dizer, ele pode receber financiamento na medida em que contribua com o bem-estar ambiental. Porém, ele não pode e não deve ser punido pelo estabelecimento de metas abstratas que, em geral, são típicas do setor regulado de energia e de transportes. É isso mesmo. Obrigada, viu, Daniel, pelos esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso Dia a Dia Rural e desejamos também aí um excelente 2024 para você. Eu que agradeço, boas festas e até o ano que vem, se Deus quiser. Obrigada, a gente que agradece.